se Jesus está feliz conosco. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Amém. Abre aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 7. E versículo de número 8. Desculpa aí, é o versículo de número 24. Preste bastante atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos prepara para a vida. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. A palavra de Deus, ela é um manual de vida para todos nós. Aleluia. Aquele que ouve e as pratica, o Senhor guarda o livro. Amém? Está escrito assim, Mateus 7,24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Só que aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para Ele falar conosco nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós entregamos os nossos pensamentos, nosso sentimento, nosso coração nas Suas mãos. E te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos leve ao Seu trono, no lugar de realidade, no lugar de convicção, no lugar de entendimento. Prepara, Senhor Deus, o nosso coração. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento para que nós não só ouvimos, mas que nós nos tornemos, ó Pai, praticantes da Sua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a te servir. Nos ensina, Senhor Deus, a fazer, ó Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Assim, Senhor Deus, nós te damos liberdade, nós te damos legalidade sobre esse lugar, sobre o nosso coração. Assim, Senhor Deus, nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, Senhor Jesus, esse capítulo aqui de número 6, ele começa dizendo assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Não medir, porque da maneira que você medir, será medido. Ele fala sobre os dois caminhos, ele fala sobre a porta estreita, sobre a porta larga, ou seja, ele dá várias instruções de vida aqui para aqueles que querem verdadeiramente chegar nesse patamar aqui, ó, com a casa construída na rocha. E quem é a rocha? Jesus. E a casa? É eu e você. Queria dizer para vocês nessa noite que no decorrer da nossa vida vai vir tempestades, vai vir tempos de bonança, vai vir coisas que você vai se alegrar e coisas que você vai se entristecer. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele habita em nós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de nos moldar, de nos capacitar para suportar qual seja as aflições que nós passarmos no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada. E eu acredito que todos nós já passamos por coisas boas, muito mais coisas boas do que coisas ruins.
Mas as coisas ruins que acontecem na nossa vida é a que marca a nossa mente. Você pode reparar que se lembra mais de coisa ruim do que de coisa boa. Por quê? Porque as coisas ruins que acontecem na nossa vida, ela nos constrange, marca o nosso entendimento. E às vezes, quando acontece qualquer uma coisa de ruim com um amigo, com uma amiga, com alguém próximo, você lembra daquilo que aconteceu com você. E as coisas boas, muitas das vezes nós esquecemos. Vocês veem que as pessoas são marcadas mais pelo defeito do que pelas qualidades. Alguém velho de 50 anos nessa terra pratica 99,9% de coisas boas, mas se ele errar uma, as pessoas vão lembrar das ruins. Sim ou não? Mas o Senhor Jesus, ele lembra das ruins e da boa. Mas a Bíblia diz, gente, que quando a gente se converte, quando a gente se arrepende, a Bíblia diz que ele joga as coisas que a gente fez de ruim no mar do esquecimento. Por isso que eu comecei a dizer aqui em português, para que não sejais enganados. Preste bem atenção. Todos nós vamos errar um com o outro. Eu posso errar com você, você pode errar comigo. Sim ou não? Mas a questão é se estamos preparados para se perdoar. A questão é se estamos preparados para não levar adiante aquilo que nos causar raiva, aquilo que nos causar ódio, constrangimento, aquilo que nos não deixa muito, vamos dizer assim, de boa com o outro. E essas coisas é que tem esfriado o amor de muitos nas igrejas. Contendas. A contenda no meu e no seu coração, muitas das vezes impede da nossa adoração, do nosso clamor, das nossas petições, dos nossos agradecimentos chegar a Deus. A Bíblia diz, gente, que pediu e não recebeu, porque pediu mal, pediu para gastar nos próprios deleites, pediu para você, em outras palavras. Porque muitas das vezes a gente, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas muitas das vezes a gente tem a tendência de falar assim, ó, quando a gente erra com alguém, a gente tem a tendência de falar assim, ó, eu já pedi perdão para Deus, Deus já me perdoou. E a questão não é bem por aí. A Bíblia diz, gente, se eu for ofertar e tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta, vai lá, se reconcilia com ele, depois vem e traga a tua oferta. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a igreja do Senhor Jesus tem que se preparar para verdadeiramente Deus ouvir as suas orações, ouvir o seu clamor. Para que isso venha acontecer, nós deveremos compreender o plano de Deus e se colocar na posição para que o Senhor Jesus venha governar o nosso coração. Quando a oração do Pai Nosso fala assim, ó, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, gente, ali está falando de governo, é governar a nossa vida. Aleluia. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, eu entrego em suas mãos a minha vida, o meu coração, o meu pensamento, o meu sentimento. Só que quando muitas das vezes acontece alguma coisa rapidinho, a gente tira da mão de Deus e muitas das vezes a gente quer construir uma vida fora dos princípios e dos valores que Deus tem para com as nossas vidas. E isso impede que o Espírito Santo de Deus te convence e me convence do pecado, da justiça e do juízo. O que o povo hoje está mais preocupado? Com reputação. Com o que as pessoas vão falar dele ou dela. E na verdade ela deveria se preocupar, sabe com o quê? Com o que Deus pensa de mim e de você. Você já parou para pensar assim? O que será que Deus está pensando de mim nesse momento? O que será que Deus quer de mim nesse momento? E muitas das vezes a gente fica preocupado com o que os outros falam. Porque o único que conhece a verdade sobre você é Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Nem você conhece você. A Bíblia diz, gente, que o coração do homem é perverso e enganoso.
Quem aqui já falou assim, eu estou seguindo meu coração? Cuidado, seguir teu coração. Se o teu e o meu coração não estiver governado por Deus, se não for o Espírito Santo que conduz ele, certamente ele vai te levar para um lugar que não agrada ao Senhor. Mas tem que ter cuidado com isso. Né? Você já parou para pensar que nós, sobre nós mesmos, quando vai pensar sobre nós mesmos, analisar a nossa vida, nós nunca nos condenamos? Quem já parou para pensar nisso? A gente condena o outro. Fala, não, mas fulano errou comigo, ele falou isso, falou aquilo, falou isso, falou aquilo. Mas eu não, eu estava certo. A pergunta é, será que estava mesmo? Sabe por que, queridos? Porque Jesus Cristo, ele falou assim, ó. Eu esqueci a palavra agora que ele falou. Mas ele fala assim, ó. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes a gente fala assim, gente, nós somos humildes. Eu falo que eu escuto muita gente falar isso. E aí eu vou analisar assim, mais ou menos assim, eu falo, será? Você sabe por quê? Porque todas as pessoas que são verdadeiramente humildes, elas não falam que são. Elas agem naturalmente com humildade. Quem bate no peito e fala assim, eu sou bom, eu sou humilde. Só Deus sabe. É sério, só Deus. Ninguém pode condenar, julgar ninguém. Mas só Deus conhece o profundo e o oculto de cada coração. Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, por adversões, né? Por vendavais na nossa vida. Todos nós passamos. Mas a questão é, gente, se Jesus verdadeiramente estiver governando no meio do teu coração, ele vai te dar força para você atravessar. Ele vai te dar força. Na verdade, ele não vai nem te dar força, na verdade, ele vai atravessar com você. Eu sempre digo aqui que quando Jesus fala assim, ó, eu vou e vou enviar o Consolador, e ele, o Consolador, o Espírito da verdade, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Gente, quando ele me convence do pecado, a primeira coisa que eu tenho é arrependimento. Do quê? Do que eu fiz ou de quem eu sou? O primeiro arrependimento que eu tenho que ter é de quem eu sou. Porque se eu tenho arrependimento de quem eu sou, automaticamente eu vou pedir perdão pelo que eu fiz. Sim ou não? Sim. E automaticamente eu vou praticar justiça. Mas não a minha justiça, a de Deus. E a justiça de Deus triunfa junto com a misericórdia. Se nós não temos misericórdia, muito menos justiça. E aí nós vamos ter certeza do juízo. Para onde vamos, de fato? A verdade, gente, é que nós aqui, ó, que estamos dentro da casa do Senhor, que recebemos, como foi dito aqui, acho que quinta-feira, que recebemos a carga de glória de Deus, na verdade nós somos mais responsáveis, mais responsabilidade sobre os nossos ombros do que quem está lá fora. Porque a Bíblia fala de ser o sal da terra e a luz do mundo, é os que são imitadores de Cristo, é os cristãos. Ou seja, quem aqui é cristão? Todos nós, sim ou não? Quem aqui é filho de Deus? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, Jesus, ele fazia cada milagre lindo, né? E Jesus cuspiram nele e tal, conversando com a pessoa, né? Daí, sabe o que o cara me falou? Mas Jesus era filho de Deus. Eu olhei para ele assim, eu falei, você é filho de quem? Você não é filho de Deus, não? Daí ele gaguejou, lá no final ele falou, também sou. Eu falei, então, meu querido, por que você está ponhando a responsabilidade em Jesus como ele podia fazer, você não? Você já reparou que quando se trata de orar e Deus curar, levantar um morto, fazer milagre, todos nós querem ter esse dom, essa autoridade? Sim ou não? Sim. Mas quando fala de perdoar,
de andar com o outro assim, ó, 1 milha, depois o outro fala, não quero não, você tem que andar mais uma. Você tem que sentar com pessoas 100 vezes para falar do mesmo assunto e ter paciência para ouvir, não é só falar, ouvir a pessoa e orientar ele naquilo que ele tem que realmente trilhar. E você sabe que amanhã ele vai desviar de novo. E aí depois da manhã lá vai você de novo, com amor, sem julgar, sentar, conversar, até que ele venha se firmar. Vou dar um exemplo aqui das mães, por exemplo. As mães, por exemplo, quando tem um filho, o filho começa mamar e a mãe começa a ensinar e começa, então daqui um pouco ele começa a gatinar, não começa? Daqui um pouco ele começa a dar os primeiros passinhos, daqui um pouco começa a cair para lá e para cá, mas a mãe não está sempre ali cuidando para que ele venha se firmar? É a mesma coisa. Na verdade, Deus quer que a gente ame os filhos das outras pessoas como a gente ama os nossos. Porque a gente não tem a mania de falar assim, nossa, aquele moleque é só Jesus. Eu não tenho. O meu não, mas o dos outros, não é? E na verdade, gente, nós deveríamos olhar com outros olhos. E isso que é a dificuldade. Por quê? Porque a Bíblia diz, gente, se fosse para nós julgar nós mesmos, nós não seríamos julgados, não é? Você acha que eu ia condenar eu? Se eu fosse o meu juiz? Eu ia apontar, daí eu ia apontar os defeitos na lei, me livrar e condenar o outro. Era ou não era? Porque nós quer facilidade. Quer ver uma coisa? Se alguém te liga 2h da manhã e fala assim, ó, eu estou passando por dificuldade, eu não estou conseguindo dormir, eu preciso de oração agora. É agora. E aí a pessoa ficar te perturbando até o sol sair. Se você não vigiar, você não ora e ainda você vai criticar a pessoa. Fala assim, ô, ora nessa menina. E por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriou. Então a gente já não faz mais a obra de Deus com um verdadeiro amor, gente. Aquele amor genuíno. Fazer aquilo de livre e espontânea vontade, de bom grado, com alegria. Você sabia que todos nós aqui têm direito e autoridade para repreender quem quer que seja? Mas tem um porém, só em amor. Você tem que amar primeiro. Você já viu pessoas que falam assim, eu vou no hospital orar para Deus curar. Eu vou na penitenciária orar, vou conversar com os mendigos, vou em tal lugar, vou na macumba, mas sem amor, gente, isso não vale nada. Você tem que amar primeiro. Amar o teu próximo a ti mesmo. E aí Deus começa a ouvir as nossas orações. Ao contrário, Deus não ouve. Só que aí a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que ela dura para sempre. E aí acontece, gente, muitas e muitas coisas boas em nosso meio, porque Deus é bom. Só que a Bíblia diz que nós temos que se tornar como Ele. E isso que é a dificuldade. É essa que é a maior responsabilidade. Se você olhar para João Batista, por exemplo, você vai ver que João Batista não fez um milagre na terra. Ele não fez. Pode ler lá. Ele não pôs a mão em ninguém, ele não mandou o cego ver, ele não mandou o morto ressuscitar, ele não fez nenhum milagre, João Batista. E Jesus olhou para João Batista e falou assim, ó, esse do nascido de mulher não tem nenhum igual a João. Eu acredito que era pela a verdade que ele falava e pela autoridade e pelo jeito que ele vivia. Ou seja, pela vida dele. Ele perdeu a cabeça por falar a verdade. Fala a verdade. Eu não quero falar para mim não. Fala aí, com você mesmo. Se fosse para você perder a tua cabeça, você falaria a verdade? Não. É complicado, sim ou não? É complicado. Mas só que, gente, nós temos que analisar que Jesus passou tudo aquilo por amor. Por amor. E se fosse para ele fazer de novo,
Ele fazia, porque Ele continua nos amando. Para Jesus amar eu e você e eu não precisa fazer absolutamente nada. Você pode nascer e morrer comendo, dormindo e andando para lá e para cá. Você não quer fazer nada, nada. Ele te ama. Ele te ama. Incondicionalmente, Jesus nos ama. Agora a questão é, para sermos aprovados por Ele, tem que ocorrer algumas mudanças na nossa vida. E por isso Jesus nos dá a cartilha. Ele fala assim, ó, você que quer vir após mim, larga a sua cruz e siga-me. Ele fala também assim, ó, aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai achar. E aquele que ganhar a sua vida, vai perder. Então, gente, se você for analisar a palavra de Deus, você vai ver que não é da maneira que nós queremos. Nunca vai ser. E a Bíblia também diz que os planos de Deus não serão abalados. A Bíblia também diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não. Então a questão é, eu acredito que nós, servos de Deus, filhos de Deus, pessoas que estamos aprendendo a servir ao Senhor, nós estamos aprendendo. É um aprendizado para a nossa vida. Eu acredito que a cada dia que passa, nós vamos melhorar. Gente, amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. Amanhã eu tenho que olhar para mim e falar assim, graças a Deus eu melhorei um pouquinho. Gente, pelo menos um pouquinho. Se eu já não tinha coragem de pedir perdão, quem sabe amanhã eu já peço. Né? Quem sabe amanhã eu já perdoo. Talvez eu não tinha o coração para perdoar. Porque eu acredito que o Espírito Santo ele vem sobre o povo de Deus para nos ensinar, para nos capacitar. E se você for analisar hoje, a maior dificuldade do povo cristão, eu vou colocar aí uns 85% do povo que fala que é crente, que é cristão, é o perdão. É a maior dificuldade. Por causa do quê? Às vezes foi ofendido, às vezes apanhou, às vezes foi enganado, sei lá, aconteceu diversas coisas. E aquilo brota em nosso coração uma raiz de amargura. E aí nós não deixamos o Espírito Santo nos convencer. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando você está para acontecer alguma coisa assim, de perdão, essas coisas, vocês podem ver que o Espírito Santo de Deus te incomoda o dia inteiro. Ele fala com você. O problema é que as nossas orelhas, nossos ouvidos, não ouvem. É sério. Eu falo orelha brincando, tá, gente? É ouvido. Daí nós não abre o ouvido para ouvir. Nós escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve. Quem aqui já falou para alguém assim, ô fulano, faz isso? E o cara faz assim, ó. Não, beleza. Daí você olha assim e ele vai e faz. Não faz, ele escutou, mas não ouviu. Porque ouvir tem a ver com dar crédito. Ouvir tem a ver com obedecer. Por isso que Jesus falou, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ou as cumpre, né? Nas tradução. A questão é que ninguém aqui, ó, é melhor que ninguém. A questão é que todos aqui são amados de Deus. Todos. Porque tem gente que fala assim, ó, eu acho que fulano é o queridinho de papai. Quem já escutou isso? Tem gente que fala. Eu acho que Deus gosta mais dele do que de mim. Às vezes, é porque ele está inserido na palavra. Ele está praticando a palavra de Deus e Deus está cuidando mais dele. Porque Jesus fala que aqueles que o amam, ele zela ou cuida. Agora, gente, a questão, uma coisa que eu acho incrível, sem brincadeira, é quando eu vejo o povo falando assim, nossa, eu amo Jesus. E aí alguém
faz uma coisa para ele assim, meia que, sabe? Meia que a gente fala assim, meu Deus. E aí depois aquela pessoa que fez se arrepende, chega nele e fala assim, ó, me perdoa, eu me arrependi de ter feito, eu não vou fazer mais. E a pessoa olha para ele assim, ó, e fala assim, pede perdão para Deus. Ou seja, ela se julga melhor, mas não tem bondade para perdoar. E isso vai nos adoecendo espiritualmente. E aí, gente, o inimigo é campeão em esfriar o povo de Deus na caminhada. O inimigo, nas nossas aulas, ele é campeão em desviar o povo de Deus da presença do Senhor. E como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Colocando em nossos corações dúvidas. Ele extrai a mentira da verdade. Gente, a maior mentira que existe não é o caos que está aqui na conta aí, que matou 500 pombinhas com tiros. Isso aí é história. A maior mentira que existe é a mentira extraída da verdade. Você conhece a verdade, alguém vem e tira da verdade uma mentira e te engambela. E isso quem faz é o diabo. Todo mundo sabe que lá em Gênesis ele fez isso. Ele extraiu a mentira da verdade. E a verdade e a mentira extraída da verdade, ela é muito parecida com a verdade. Muito. Se você não analisar, você engana. E aí você começa a servir o inimigo falando que é filho de Deus.